Está começando mais um episódio de Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, hebraísta, historiador e estudante de rabinato. E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma data que está se aproximando e é a primeira vez que nós vamos falar sobre uma festa judaica, um episódio inteiro dedicado a uma festa judaica, que é o Ano Novo Judaico, que em hebraico a gente chama de Rosh Hashanah. A grande maioria das festas judaicas, elas se diferem, mas elas sempre têm um elemento em comum, que é: tentaram nos matar, não conseguiram, vamos comer para comemorar. E aí, Rosh Hashanah é a festa que é diferentona, então acho que é legal a gente começar falando sobre essa. Não tentaram nos matar, mas obviamente nós vamos comer. E eu vou falar sobre comida também. Mas logo antes dessa festa de Rosh Hashanah, do Ano Novo Judaico, existe o mês de Elul, que é o mês em que nós estamos. E, Theo, por que esse mês de Elul tem esse nome? Bom, dizem os rabinos argentinos que é o seguinte: é muito simples. O mês de Rosh Hashanah é o primeiro mês do calendário judaico. Logo, o mês que vem antes dele é el último mês del calendário judío. Claro, isso é só uma piada dos rabinos argentinos, eles podem fazer essa piada. Em português ela não funciona, mas aqui vai já direto uma curiosidade sobre os meses judaicos. Nenhum desses nomes é hebraico. Então o calendário é hebraico? Provavelmente não. O calendário é hebraico, mas os nomes pelos quais a gente chama esses meses são nomes babilônicos, né? Então, até o período do exílio da Babilônia, quer dizer, até a destruição do primeiro templo e a ida dos judeus para a Babilônia, os meses eram chamados, e a gente vê isso o tempo todo na Torá e no Tanar, como o primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, ou seja, ninguém tem nome ali. Todo mundo tem números. São 12 meses e pronto. E depois do exílio da Babilônia, os textos que aparecem depois do exílio, eles trazem nomes de meses. E esses meses realmente têm o nome deles em aramaico na linguagem babilônica. E daí, por isso, o nome é Elul, e o nome é Tishrei, e é Adar, e é Nissan. Todos esses meses do calendário hebraico têm seu nome, na verdade, do aramaico. E existe uma curiosidade: a Torá estabelece que o primeiro dos meses é o mês em que ocorre Pessach. Pessach, para quem não sabe, né, o que se chama de a Páscoa Judaica. Existem aí discussões se existe mesmo uma Páscoa Judaica ou se na verdade existe uma Páscoa Cristã, né, já que o Pessach já existia na época que o cristianismo surge. Então tem o Pessach e o Pessach cristão. Você tem a Páscoa e a Páscoa cristã, mas não tem a Páscoa Judaica. A Páscoa Judaica é a original. Mas enfim, isso não importa. O que importa é que a Torá diz que esse mês é o primeiro mês do calendário. E para quem sabe, o Pessach, assim como a Páscoa, cai ali nos meados de abril. No hemisfério norte isso é o início da primavera, no hemisfério sul é o início do outono, e ali é o primeiro mês. Então não casa muito com um ano novo que vai acontecer em meados de setembro e às vezes até outubro. Então tem alguma coisa aqui que não está encaixando muito bem. E de fato, quando a gente lê na Torá as duas referências principais que existem a Rosh Hashanah, primeiro, ele não tem esse nome, Rosh Hashanah, ele não chama cabeça do ano, ele não chama início do ano. Por quê? Porque ele não era o início do ano. Ele é chamado de dia do toque do shofar. Shofar que daqui a pouco a gente explica o que é. O texto diz o seguinte: o Eterno falou a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel dizendo: no sétimo mês, o primeiro dia do mês será para vós descanso solene, dia de lembrança de toque de shofar, convocação sagrada. Nenhuma obra servil fareis e oferecereis oferta queimada ao Eterno. E pronto. É isso o que a Torá fala de Rosh Hashanah. Não relaciona de jeito nenhum essa festa a qualquer fechamento de ciclo, mas que isso diz que ela cai no primeiro dia do sétimo mês, deixando claro que na época da Torá isso não era nenhum ano novo. A outra referência, a primeira era em Levítico 23:23, a próxima referência é no livro de Bamidbar, o livro de Números, capítulo 29, versículo 1, que diz: e no sétimo mês, no primeiro dia do mês,
haverá para vós convocação sagrada. Nenhuma obra servil fareis, pois será dia de toque de chofar para vós. E oferecereis como oferta de elevação para ser aceita pelo Eterno com agrado. E aí começa a lista de quais são os sacrifícios. Nas duas principais fontes da Torá que se fala sobre Rosh Hashanah, não se fala sobre Rosh Hashanah, não se fala sobre Ano Novo. Então, o que aconteceu aqui? Claramente, se esse dia é o primeiro dia do 7º mês, o mês de Elul, então, é o 6º mês. E se a gente for voltando para trás, a gente vai chegar em Nissan, no mês de Pessah, que é o primeiro mês do calendário. Então, existe uma diferença entre o calendário onde começa o ano, para o calendário do homem bíblico e depois para o calendário do homem rabínico, por assim dizer. Será que isso é normal? Mas mudaram os meses de lugar? Ninguém mudou mês nenhum de lugar, apenas se determinou, olha, agora aquilo que a gente chamava o mês 1, ele não é mais o mês 1, agora o que é o mês 1 é o que a gente chamava de 7º, ele é o primeiro mês, e aquele que era o primeiro mês, agora ele é o 7º, e aí você mudou o lugar onde começa esse círculo, é como um círculo, o ciclo anual. Então não importa onde você começou, qualquer lugar que você determinar que é o início, o ponto, quando ele fecha, é o final. Então não importa exatamente onde, é apenas um consenso, é apenas um conceito criado. Falando nos nomes, é uma curiosidade linguística de por que o mês de janeiro em português tem esse nome, você sabe? Janeiro tem a ver com januário, não? Mas eu não sei quem foi o januário. É com Janus. Janus, no latim, entre os deuses romanos, era o deus que tinha duas caras. Tanto que, por exemplo, a palavra porta em latim é Janua, porque ela tem uma face para cada lado, uma para dentro e uma para fora. E aí o deus Janus, ele tem duas caras, como o mês de janeiro, que ele olha pro ano anterior e pro ano que tá vindo. Muito, muito bom. Mas lembrando que originalmente, e aí tem um outro problema também, originalmente o calendário romano também não começava em janeiro, ele começava em 1º de março. Março era o primeiro mês do ano. Isso eu tô falando antes do calendário gregoriano e tudo mais, né? A gente tá falando de calendário até antes do calendário juliano. Você tem o mês da primavera, quer dizer, acaba o inverno, então tudo renasce. É óbvio que o começo vai ser ali. Então, 1º de março era o primeiro mês. E aí vai fazer sentido, olha só. Quando chega em setembro, era o 7º mês. Outubro era o 8º, novembro 9, dezembro 10º. Então realmente casa, o nome não é aleatório. As pessoas às vezes se perguntam, mas por que é dezembro se o mês é 12? Não, é porque já foi o mês 10. E o janeiro era o 11 e o fevereiro era o 12. Aliás, é por isso que quando existe um ano bissexto, você acrescenta em fevereiro, porque ele era o último mês. Então você dava mais ou menos 30 ou 31 dias ali para os meses e sobrava um último ali que tinha uns 28, porque não fechava com 30, simplesmente não fechava. A quantidade de dias no ano é maior ou é menor do que essa conta. Mas no ano que você precisava acrescentar alguma coisa para corrigir o desequilíbrio do calendário, você acrescentava no último mês. E isso também é a explicação, embora essa explicação até nem faça sentido e talvez a gente retorne quando falarmos ainda da festa de Purim no futuro, mas no calendário judaico, quando existe a necessidade de uma correção do calendário, se acrescenta um mês a mais, que é o mês de Adar. Por que acrescenta-se no mês de Adar? O que tem ele de especial? Bom, ele é o mês anterior a Pessah. Ele é o mês anterior a Nissan. E a festa de Pessah é descrita como a festa da primavera. E o calendário judaico é lunar e, portanto, ele a cada 3 anos, mais ou menos, ele anda um mês solar para trás. De modo que uma hora a festa de Pessah ia sair da primavera. Ia acontecer ainda no inverno. E isso não podia acontecer, porque pela Torá ela é a festa da primavera. Então, descobriu-se que antes do mês entrar, você tem que empurrar ele para frente. E aí você acrescenta um mês a mais ali. Por que em Adar? Porque ele era o último mês. Ele era o 12 e Nissan era o 1. Mais tarde é que isso vai ser movido por outros motivos. Assim como o cristianismo moveu o início do ano para 1º de janeiro, justamente por conta do Natal que ocorria no finalzinho de dezembro, então é começar um ano novo logo depois do nascimento de Jesus, essa é a ideia do calendário cristão.
Então você simplesmente não precisa mudar os meses de lugar, você simplesmente convenciona que o primeiro mês é outro agora, é janeiro. Da mesma forma, lá atrás na Idade Antiga, os rabinos estabeleceram que existiam 4 anos novos. Diz a Mishnah. Agora precisa contextualizar o que eles querem dizer. Como assim 4 anos novos? Não é possível que existam 4 anos novos. No tratado de Rosh Hashanah, na primeira Mishnah desse tratado, os rabinos estabelecem: existem 4 anos novos. O dia 1º de Nissan, ou seja, o mês de Pesach, é o começo do ano para contagem de reinados e para contagem das festas, porque Pesach é a primeira das festas. Então, quando fala assim na Bíblia, era o 30º ano do reinado de não sei quem, eles estão contando isso com relação a Pesach. Mais ou menos como quando a gente diz em português, quantas primaveras você está fazendo, né? As quantas primaveras é porque a primavera que marcava esse início aí. O segundo tipo de ano novo era o 1º de Elul, o 1º do mês de Elul, um mês antes de Rosh Hashanah. E isso era tido como o ano novo dos dízimos e sobre o gado. O que significa isso? Significa que era a época de se fazer balanço comercial. Assim como no Brasil, por exemplo, o balanço é feito em dezembro e tradicionalmente os bancos não abrem dia 31 de dezembro, não importa em que dia da semana isso cair. O último dia útil no Brasil, os bancos não abrem. É por quê? Porque os bancários ganham um dia a mais? Não, os bancários trabalham nesse dia. O banco só não abre. O que acontece é que ele está em balanço, está fechado para balanço. Então, do mesmo jeito que para entrar no ano novo se faz o balanço no último dia, na época da Idade Antiga se fazia todo o balanço do reino durante aquele mês de Elul. Aí existe o 1º de Tishrei, que esse é o que a gente conhece hoje como Rosh Hashanah. E os rabinos dizem, 1º de Tishrei é para a contagem numérica dos anos, da Shemitah, que é o ano sabático de descanso da terra, dos jubileus, que era um ciclo de 50 anos em que as terras voltavam para os seus donos originais, havia libertação de escravos e assim por diante. Se contava também em Tishrei para plantações de árvores frutíferas, para o cálculo do dízimo e da colheita de vegetais e de grãos. E, por último, o 4º ano novo, que era no mês de Shvat, que era o ano novo das árvores em geral. E um dos rabinos, Shammai, diz, é no dia 1º do mês de Shvat, é o ano novo. E o Hillel diz, não, é no dia 15 do mês de Shvat, começa o ano novo das árvores. Não vamos entrar em cada um desses anos novos. Apenas a gente deve entender que, para a cabeça daqueles rabinos, existiam épocas do ano em que você fazia coisas diferentes. E aquilo marcava o início de um ciclo. Então, para a gente pensar diferente, hoje em dia, nós judeus dizemos, tem um ano novo religioso e o ano novo civil. Civil é 1º de janeiro, né? Nós temos o ano novo religioso e o ano novo civil. Pois é, na antiguidade, os mesmos judeus, não os mesmos, né? Porque eles não estavam vivos, não tinham nascido ainda. Mas os judeus na antiguidade, na Judéia, diziam, nós temos um ano novo religioso, que é em Nissan, que era no mês de Pesach, e um ano novo civil, que era em Tishrei. O que acontece é que depois da destruição do segundo templo, os judeus perderam a soberania sobre a terra de Israel e se espalharam, os rabinos ressignificaram esse ano novo civil de uma maneira religiosa. Daí nasce toda a ideia de Tishrei como Rosh Hashanah, de Tishrei como o início do ano com todos os seus significados e Elul com todos os seus significados. Mas eu ainda acho que era um lobby da indústria de champanhe e dos fogos de artifício. O Eduardo Paes, lá do Rio de Janeiro, que ia gostar de ter 4 anos novos por ano. Mas ia aglomerar muita gente. Pensando que já tá todo mundo vacinado. Mundo vacinado. Eu sou otimista. Não, e só pra falar, eu passei de 2019 para 2020 o ano novo civil no Rio de Janeiro, ali no Leme, Copacabana, e é a
uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, assim. Mas brincadeiras à parte, né, que eu falei do lobby da indústria de champanhe e tudo mais. No Rosh Hashanah, primeiro que a virada não é à meia-noite. Eu ia te perguntar isso, mas tem fogos de artifício? Tem champanhe no Rosh Hashanah? Não tem nada disso. Mas, e eu lembro porque justamente, né, a gente mencionou na nossa última live, pra quem não participou ou ainda não conseguiu rever a gravação que tá no nosso canal do YouTube, as festas judaicas, elas se iniciam sempre de véspera. Então é sempre a partir do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do dia seguinte. São 24 horas, mas não contadas a partir de meia-noite a meia-noite. De novo a questão da convenção, onde começa o ciclo. Não interessa, você pode contar no início, quando nasce o sol, quando o sol se põe, ou aleatoriamente uma meia-noite, ou aleatoriamente um meio-dia, eventualmente. Sim, 2 da tarde. É convenção, né? O que estiver acordado está bom. E eu lembro que uma vez, faz tempo isso, faz uns 10 anos talvez, que eu falei pra uma amiga minha que ia ser Ano Novo Judaico. Falei, não, amanhã começa o Ano Novo Judaico. A gente tava conversando por mensagem, pelo WhatsApp, assim, tarde da noite já, eram umas 10 e pouco, 11 horas, e o papo tava rendendo, assim. Aí quando deu meia-noite, ela me mandou, ai, feliz Ano Novo! E eu não corrigi, gente, porque, né, não precisa ser chato. Foi tão bonitinha ela falando, assim, que, feliz Ano Novo, ela não sabia que, assim, ia começar na véspera do dia, ainda demorava quase outras 24 horas, né, até o começo. Então, pode, né, não precisa ser também, sei lá, quem não é judeu tão literal, assim. E quem é judeu não precisa ser chato. Mas, assim, então, começa sempre de véspera e aí não tem champanhe, não tem fogos de artifício, não precisa usar branco. Mas por que não tem? As nossas tradições são outras, né? Nós temos outras coisas. E o que tem, né, que a gente tinha começado a falar que era do mês de Elul, que é isso, você tem um mês de preparação pro Ano Novo, né, pro Rosh Hashanah. Então, durante esse mês de Elul, você passa o mês fazendo um balanço da sua vida. Obviamente que cada pessoa vai fazer isso de uma maneira muito individual e vai decidir se quer passar o mês inteiro fazendo o balanço ou se quer aproveitar alguns momentos desse mês para fazer o balanço, né, da vida, do que fez, do que não fez. Eu gosto muito dessa ideia de ter esse tempo para pensar e não necessariamente pensar, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. E às vezes para pensar, você parar e pensar e falar, eu fiz um monte de coisa, né? Às vezes a gente acha que não, mas fez, né? Sei lá, de um ano pra cá, por exemplo, a gente começou um podcast, né, Theo? Assim, já é uma grande coisa muito legal, assim, que a gente fez. Eu mudei de emprego nesse último ano, então, assim, são coisas legais, né? Comecei a aprender hebraico. É legal pensar também não só no que, eu devia ter feito, e uma coisa, no ano que vem eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas pensar em coisas que, de fato, você fez e conseguiu, e que foram legais. E aí entra uma outra coisa que eu gosto, daí um pouco na questão da techuvá, que é do arrependimento, né? Daí você pensar, o que eu fiz que não foi legal e que eu poderia ter feito melhor. É uma das coisas que eu mais gosto no judaísmo, que falam-se muito da culpa judaico-cristã. Eu diria que a culpa de judaico tem pouca, ou menos. Diminuam a nossa porcentagem. Mas que é a questão de pedir perdão para as pessoas. Porque tem sempre uma ideia de assim, Deus me perdoe, né? Você fez alguma coisa de ruim para alguém e aí você pede perdão para Deus e toca a sua vida. E no judaísmo não é bem por aí. Eu gosto muito desse conceito, que é assim, se você magoou uma pessoa e você tem consciência disso, porque às vezes a gente magoa e não sabe. Ou porque não prestou muita atenção, ou porque a pessoa não falou. Então, assim, mas se você magoou alguém e você tem consciência disso, a ideia também durante do mês de Elul, ou antes disso, obviamente, não precisa esperar também até o mês de Elul, né? Se você magoou alguém no começo do ano, você não vai esperar um ano pra falar, foi mal aí. Mas se isso ainda tá causando ali uns treinamentos, ainda não tá legal, cabe a você ir resolver a sua questão com a outra pessoa. Cabe a você chegar a essa pessoa que você magoou e falar, olha, cara,
fiz isso, não foi legal, queria me desculpar, não vou fazer de novo, enfim, né? Cabe a você ir acertar os seus ponteiros com essa pessoa antes do ano novo. E aí a ideia é que se a pessoa falar não, você ainda tem que insistir 2 vezes, né? Se a pessoa falou sim de primeiro e vocês se acertaram, não precisa ficar insistindo ali, né? No, ai, desculpa. Mas se a pessoa não aceitar de primeira, em tese você ainda tem 2 chances pra ir lá acertar seus ponteiros com essa pessoa. Se na terceira vez ela ainda não aceitar as suas desculpas, aí você pode falar, bom, Deus, aí, ó, tentei. Você viu? Tá, onisciente, onipresente, tava ali, conseguiu saber. A pessoa não quis, aí também a minha parte tá feita, né? Dizem os rabinos que é como se a transgressão passasse para aquela pessoa. Porque daí ela está com o coração duro e se nega a desculpar, e se nega a perdoar. E isso também é algo ruim. Isso é algo que ela vai carregar para o próximo ciclo. Só para botar um pouquinho a ordem aqui então nas coisas, o que acontece é que a gente falou, não tem champanhe. Não tem champanhe por quê? Porque as traduções são outras e começamos a falar de Elul. Por que tem toda essa preparação em Elul? É porque o dia de Rosh Hashanah também é chamado na Torá de Yom Hadin, dia do julgamento. Então não, o Rosh Hashanah, ao contrário do Ano Novo Civil, não é um dia de grande festividade, é um dia de introspecção. Então até se faz um jantar festivo, porque você confia na bondade divina, mas toda a ideia mística por trás desse dia do julgamento é que Deus, né, está saindo ali do seu papel de pai e entrando no seu papel de rei. Então um dia solene, ele está entrando naquele papel de juiz. É um dia severo. Essa é a ideia que está por trás. E a liturgia expressa isso, a liturgia judaica expressa isso. Então, como a gente entra nesse período do dia do julgamento, então a gente tem ali o mês anterior todo para acertar os ponteiros. E então aí, como a Ângela falou, pedir desculpa para quem você fez algum mal, claro, um arrependimento sincero. Resolver com Deus aquilo que você transgrediu contra Ele, ou seja, como disse a Ângela, é como se Deus falasse, não, me inclua fora dessa, o que você cometeu, as transgressões que você cometeu contra o seu semelhante, é com o seu semelhante que você acerta. Agora, as transgressões que você cometeu com Deus, é com Deus que você se acerta, através desse trabalho espiritual aí de tshuvá, que é o arrependimento, a tfilá, que é a oração, e a tzedaká, que é a justiça social. O que muita gente chama como caridade, mas não é exatamente o mesmo conceito no judaísmo. O conceito mesmo é de justiça social, é de consertar algo que está errado na sua essência e tentar fazê-lo isso como uma reparação do universo e também uma reparação pelas coisas que você fez que não foram assim tão boas. Então tem os 2 lados do balanço, né? O balanço é sempre o positivo e o negativo. É olhar o que você fez de bom e, nossa, olha como eu melhorei de um ano para outro, então continuar nesse caminho. É olhar ainda onde estão as suas falhas e procurar corrigir as falhas. Não adianta só olhar para as falhas e continuar cometendo as mesmas falhas no ano seguinte. Como diz o rabino Michel Schlesinger, vamos começar a cometer falhas novas, então. A gente vê as nossas falhas, corrige essa, para que no ano que vem as falhas que a gente tenha não sejam as mesmas, sejam outras. Porque perfeito ninguém é. Mas que a gente tenha outra coisa e a gente possa olhar para trás e falar, nossa, melhorei. Daí toda a ideia desse trabalho espiritual de arrependimento, de balanço espiritual, de pensar. E aqui encaixa com aquilo que eu estava contando antes. Quer dizer, aquele mês que era um mês de balanço econômico da sociedade da Judéia da antiguidade, que os rabinos ressignificaram com valores espirituais, ele se transforma então nesse balanço espiritual dos seus atos, com relação aos seus próximos, com relação à sociedade, com relação a Deus. Então ele vai ganhar outros contornos, outras camadas totalmente diferentes. E aí tem então um tríduo, mas a terceira parte desse período todo, a gente vai
no próximo episódio, que é o Yom Kippur. Então, são 40 dias no total, né? Os 30 dias do mês de Elul, que é esse período do balanço. O dia do julgamento ocorre dia 1º de Tishrei, no Rosh Hashanah. E depois, no dia 10 do mês de Tishrei, que é o Yom Kippur, é o dia final onde Deus dá a sua sentença. Por isso, o dia do perdão. É o dia que ele vai perdoar as suas transgressões e passar a régua e a gente começa algo novo. Daí que o Midrash diz pra gente assim, que em Rosh Hashanah, e também a nossa liturgia diz isso, é como se existisse um livro diante de Deus, onde estão escritas as ações de cada pessoa. Então, nesse período, Deus abre o livro e começa a ouvir o que as pessoas fizeram. Ele não precisa fazer isso de novo, porque ele sabe tudo, né? Mas essa é a imagem que existia na Idade Média. A gente tem que pensar isso. Não é literal, não é que Deus tem um livro. Mas a gente tem que pensar que toda aquela ideia do balanço econômico da antiguidade foi ressignificada. Então, o livro de contas, ele passa a ser o livro da vida, o livro das ações positivas e negativas de cada ser humano. E então, em Rosh Hashanah, Deus te inscreve nesse livro da vida. Ah, tudo bem, vai viver mais um ano, né? Por assim dizer. E ele te inscreve ali. Só que até o Yom Kippur, ainda há tempo para aqueles que não foram inscritos conseguirem se inscrever. Então é um período mais intenso ali daquelas 3 faixas de trabalho espiritual, que é a Tshuvah, o arrependimento, a Tzedakah, que é a justiça social, e a Tfilah, que é a oração, que é a reza. E diz o Midrash que então no dia do Yom Kippur, no final do Yom Kippur, Deus fecha o livro, ele sela o livro. E agora nada mais entra no livro e nada mais sai. O que chegou ali é o veredito final e assim está selado o destino. Então, da mesma forma que a gente faz promessas, resoluções para o ano novo, que dependem da gente colocar em prática, no judaísmo isso tem um outro contorno místico, a ideia de que ali se sela um destino. Você tem suas intenções e tudo mais, mas tudo está na mão de Deus, de alguma forma, assim diz a nossa liturgia. É claro que o judaísmo também acredita muito na ação humana como reparadora. Daí o próprio trabalho de Tshuvah, de Tfilah e de Tzedakah. A nossa liturgia também diz isso. O arrependimento, a oração e a justiça social, elas podem reverter um mau decreto. Ou seja, se foi decretado que você ia sofrer isso ou aquilo, não necessariamente isso vai acontecer. Porque a sua capacidade de transformação de si mesmo também pode atrair boas coisas e mudar aí a realidade de um decreto. Também conta, né? Uma outra coisa do mês de Elul, então tem isso, né? De você se desculpar com as pessoas e tudo mais. Mas é um mês também para terminar algumas coisas. Então, sei lá, algumas coisas que você tinha começado e ainda não tinha terminado. É um tempo de dar uma última energia aí, né? Um último gás e fazer. Ou se você, sei lá, pegou coisas emprestadas de alguém, começar a procurar para devolver, para começar o ano em página em branco, assim, né? Pagar eventuais dívidas que você tenha e assim por diante. Tudo isso tem a ver com reparação. Esse balanço e reparação, né? É uma coisa que eu gosto. E aí, respondendo aquela pergunta ainda não te interrompendo, mas já interrompendo, a pergunta do porquê o Elul tem esse nome, fora a piada dos rabinos argentinos, do El último mês del calendário, e fora a realidade histórica de que Elul era o nome do mês na língua babilônica e os judeus aprenderam esse nome lá, existe o Midrash que vai dizer que as letras da palavra Elul, Aleph, Lamed, Vav e Lamed, formam um acróstico da frase do Shir Hashirim, do Cântico dos Cânticos, que diz Ani ledodi vedodi li. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Na tradição interpretativa judaica do Shir Hashirim, o amado é Deus, a amada é o povo de Israel. Então a ideia é de que em Elul começa a existir essa aproximação de Deus com seu povo. Diz o Midrash que o rei está no campo em Elul. O que significa isso? Dizem que na antiguidade
havia um período em que o rei saía do seu castelo e ia ver no meio do povo o que estava acontecendo, como é que foi a produção do ano, como é que foram as vendas e tudo mais. Eu não sei se exatamente era o rei mesmo que fazia isso, mas enfim, a ideia de que o rei saía do seu castelo e se aproximava do povo para sentir essa vida. Então, os rabinos trouxeram essa imagem para a ideia de que em Elul Deus se aproxima da gente para entender um pouco melhor da gente dentro da nossa realidade. Para ele chegar em Rosh Hashanah não como um juiz absolutamente cego que aplica uma letra fria da lei sem olhar os pormenores de cada pessoa. Então, aquela imagem que eu falei, ele deixa de ser pai, ele tira a sua coroa de pai e bota a coroa de rei ou a coroa de juiz, ela é assim, mas não é. Na nossa liturgia, um dos poemas mais famosos de Rosh Hashanah, e tão famoso, ele é repetido inúmeras vezes durante o dia, se chama Avinu Malkeinu, nosso pai, nosso rei. O tempo todo você pede para Deus como pai, mas também como rei. Em outros poemas você diz, como pai, olha para a gente com amor e com compreensão. Como rei, sim, aplica a nossa sentença. A gente sabe que a gente é merecedor, mas lembra que você também é pai, então dá uma aliviada. É parte da barganha que é relembrada a barganha de Avraham sobre a cidade de Sodoma e Gomorra, que ele diz, mas e se existirem 50 justos? Vai destruir a cidade mesmo assim? E aí Deus fala, não, se tiver 50 lá, eu não destruo. Tá, e se forem 40? O Avraham começa a barganhar. Não, tá bom, se tiver 40 justos, eu não... E se forem só 30? Tá bom, se tiver 30 justos dentro da cidade, eu não destruo. E se forem só 20? E ele vai baixando, até chegar em 10, e Deus fala, se tiver 10 justos, eu não destruo a cidade inteira. Mas não tinha 10 justos naquela história e tudo mais. E Avraham vai até lá resgatar os que ele sabe que são justos, que é o primo dele e assim por diante. Mas a ideia toda de uma liturgia que ao mesmo tempo ela é solene, ela é grave, ela te coloca numa posição bem de subserviência em relação a esse rei, mas ao mesmo tempo também roga a esse rei na qualidade de pai. Então... Muito bem. E o que eu ia começar a falar antes era que a gente falou das tradições, né? Que não tem fogo de artifício nem champanhe, mas tem a comida. Opa! Que é o meu departamento. Né? E que sempre tem, né, nas festas judaicas, as comidas tradicionais, assim, das festas. E acho que o mais, assim, os símbolos culinários máximos, né, da festa de Rosh Hashanah é a maçã e o mel. E aí a gente corta a maçã, mergulha essas fatias de maçã no mel e come. E aí, fazendo isso no Rosh Hashanah, no jantar de Rosh Hashanah, a gente diz um pro outro Shana Tová Umetuká, que é desejando para que as pessoas tenham um ano novo bom e doce. E eu acho legal a ideia de ser um ano novo bom e doce, porque assim, bom vai ser porque, enfim, como eu tava falando, Deus no sentido de pai, no papel de rei, né? Ele não vai decretar coisas ruins para nós, mas doce para que a gente entenda que essas coisas que às vezes podem parecer ruins, no fundo são boas. Então a gente diz Shana Tová Umetuká. Então um ano novo bom e doce. E aí você vê um monte de coisa feita em formato de abelhinha, em formato de maçã, e come uma comida super tradicional, um bolo de mel ou pão de mel. Na newsletter depois desse episódio eu vou mandar a minha receita de bolo de mel. Então fica a dica aí para quem ainda não assina a nossa newsletter, nos apoiar no Catarse, através do catarse.me/Torá com fritas, para receber a minha receita do bolo de mel, que é muito boa. É uma coisa super comum, assim, né? Então, para ser o ano doce e tudo mais. E aí entram outras comidas, né? E outras tradições, mas acho que a principal é essa. Uma vez foi bonitinho, quando eu trabalhava na Tailândia, ia ter o Rosh Hashanah e eu ia levar 2 clientes israelenses mergulhar próximo da data, e eles me convidaram pra jantar, pra comemorar o ano no Rosh Hashanah, e eles compraram maçã e mel pra gente comer. Foi super legal.
legal, assim. Então não precisa ser um jantar grandioso, grandes coisas, né? Assim, às vezes as pessoas ficam achando, mas só de ter essa... Ou com família, necessariamente, né? Às vezes você pode encontrar pessoas que compartilham da mesma crença que você e, enfim, ter isso junto foi bem, bem legal, assim, foi muito bonitinho. Mas outra coisa que é bastante comum é a cabeça do peixe, né? É comer não só peixe, mas a cabeça do peixe é... Eu até hoje não conheci ninguém que coma a cabeça do peixe. Sabe o que Eles é muito falam saboroso? que sim, não sei o que e tal, mas ninguém, eu nunca vi, sabe? É que nem a música do... Nunca vi nem ouvi os Nunca vi, falar. exatamente. É caviar. Exatamente. Mas não, a cabeça de peixe... A cabeça em si eu nunca comi. Mas sabe o que é uma coisa muito saborosa? Eu comi uma vez há anos isso. E eu nunca esqueci que era bem gostoso. A bochecha do peixe. Bochecha do peixe. Bochecha de peixe, gente, fica a dica, é saboroso. Se você assar um peixe inteiro. Mas, enfim, é muito comum fazer o peixe inteiro assado, assim, né? Servir o peixe assado como um todo. E aí, não necessariamente a gente come a cabeça, se não quiser, mas ela tá ali presente na mesa, né? Ela figura. Os símbolos são dois. Primeiro, a palavra Rosh, que significa começo, mas também significa cabeça. Então a ideia, ele é o símbolo do dia, porque Rosh Hashanah, cabeça do ano, ou começo do ano, então a cabeça do peixe. E também o peixe é muito importante nessa tradição por algumas coisas. Primeiro, porque o peixe só nada para frente, ele nunca anda para trás. Então a ideia é de que no matter what, não importa o que aconteça, você segue em frente, continue a nadar. Essa é a ideia do peixe. A outra coisa, que é uma ideia bem interessante, é que o peixe não pisca. Então, mesmo quando ele dorme, ele está de olho aberto, porque ele não tem pálpebra. Então, a ideia, e o olho tem um significado muito interessante no judaísmo, existem aí certos simbolismos e amuletos ligados ao olho, mas também a ideia de que você está sempre alerta. Então é muito importante que você nade em frente, é muito importante, mas o peixe ele não pode estar simplesmente ali absorto porque pode vir um tubarão. Então ele tem que estar com o olho aberto e sempre muito atento para fugir no momento do perigo, para dar aquela escapada. Então o peixe tem aí vários símbolos também associados a Rosh Hashanah. Posso falar uma curiosidade de mergulhadora? Claro. A respeito de peixes? Tem muita gente que acha que tubarão não pode parar de nadar. Mas nem todo tubarão. Opa. Tem tubarão que dorme deitado. Uau. O tubarão leopardo. O tubarão leopardo, ele deita no fundo do mar e fica paradinho. Esse aí é dos meus. Total, dos meus também, total. Para fechar a questão das comidas, eu acho que a comida essencial aí que sempre marca muito claramente todas as festas judaicas e todo Shabbat é a halá, o pão, o famoso sim. pão trançado. No período entre Rosh Hashanah e até o final da festa de Sukkot, a gente ainda vai falar da festa de Sukkot, que vem depois do Yom Kippur, é um período quase de um mês inteiro, então, em que você não come uma halá trançada, quer dizer, ela é trançada, mas ela é redonda. Ela não é no formato comprido, e sim no formato redondo. A ideia é que ela recorda o ciclo. E também o costume que a gente tem a cada Shabat de colocar um pouco de sal, né? A gente bate assim a halá um pouco no sal e come ela um pouco salgada. Nesse período todo a gente coloca mel na halá, justamente como símbolo do ano doce que a gente quer ter, ou seja, não é só na noite do Rosh Hashanah que a gente come a maçã com mel, mas todo o período até o final de Sukkot a gente come a halá com mel, para significar também esse desejo de um ano novo bom e doce. E tem a romã também, né, Theo? É uma coisa comum, é uma comida tradicional, né, do Rosh Hashanah, é comer as sementes de romã. Que também é uma comida simbólica no final das contas. Todas as comidas de Rosh Hashanah, eu não digo do jantar em si, mas é que antes do jantar existe um pré-jantar simbólico, assim, como se fosse um monte de aperitivos e para cada um tem uma bênção especial ou uma frase especial que liga essas palavras do nome daquelas frutas ou comidas a algo que você está desejando. Às vezes tem a mesma raiz em hebraico. Em português não parece fazer sentido as frases, mas em hebraico faz sentido. Então você come tâmara porque não sei o quê. Aí você come não sei o quê. Quando se come a romã,
o símbolo é de prosperidade. Por quê? Porque ela tem muitas sementes, né? Então parece uma fruta. E quando você abre, elas são várias frutas dentro dela, né? Então, é o símbolo de prosperidade. Mas também de posteridade, porque cada uma daquelas frutinhas é semente. Então a ideia de uma fruta cheia de sementes, que aquilo vai trazer para você também grande posteridade, né? Filhos, netos, bisnetos e assim por diante. E outra coisa que não é verdadeira, mas as pessoas gostam de contar, porque está no Midrash, dizem que na Romã existem 613 carocinhos e cada um então significa uma mitzvah, são 613 mandamentos da Torá, então comer a romã é como se você estivesse incorporando a Torá para dentro de você. É falso, eu nunca parei para contar, tá bom? Não é que eu contei, não, mas... tem mais o que fazer também na vida, né? Não, mas é que... Assim, não sou biólogo, mas tenho uma irmã bióloga, mas assim, eu lembro quando eu estudei na escola, um pouquinho em ciências, um pouquinho de botânica. Existem plantas monocotiledôneas e dicotiledôneas, não interessa o que elas são agora. O que interessa é que a romã é dicotiledônea e toda dicotiledônea tem um número par de sementes dentro do seu fruto. Então não pode ser 613. É mentira! Pode ser 612, pode ser 614, mas não vai ser, pode ser 600. Sempre o número vai ser par numa fruta dicotiledônea, nunca vai ser ímpar. É simplesmente, a quantidade é tão grande quando você abre a fruta. Para quem conhece romã no Brasil, talvez não pareça tanto assim. Mas romã no Oriente Médio, eu preciso dizer para vocês, é o tamanho de uma toranja. Quase uma melancia, assim. Tem umas com tamanho de melão. Vai. Tem umas com tamanho de melão. Então, quando você corta aquilo, tem tanta semente ali dentro, tanto, que você não para contar, você fala, tem aí umas 613. Aí você já aproveita e cria um simbolismo a mais aí para a tradição. E no Oriente Médio é comum tomar o suco de romã, né? Eles espremem assim já de uma vez. Nossa, é uma delícia. É bem adstringente, assim, é muito gostoso. E é uma cor linda, né? Ele é um vermelho, assim, bem, bem vivo. É muito bom. E acho que das comidas eram isso, né? Assim, muito bolo de mel, o pão de mel, coisas com maçã. E aí existe uma outra tradição do Rosh Hashanah, não ligada à comida, mas sim à música, que é o toque do shofar, que a gente vai deixar para vocês ouvirem aqui no episódio também, né? Um trechinho do toque do shofar. Que é um instrumento musical, enfim, pode se chamar de instrumento, né? Mas que ele só dá uma nota. Ele é feito a partir do chifre de um animal kasher. Então, tem que ser um chifre de boi ou um chifre de carneiro. O Theo uma vez me falou que na África fazem a partir de antílope, né? Que deve dar um chofar bem grande e bem bonito, assim. Apesar da girafa ser um animal kasher e ter aquela anteninha, não existe chofar de chifre de girafa. O Alu que gosta das minhas piadas envolvendo girafa. Essa foi especial pra você. Né? Mas enfim, ele é um instrumento de sopro que toca uma única nota e ele não tem o som assim mais melódico, né, que a gente possa imaginar. Ele tem um som, pelo contrário, ele é áspero, né? É uma coisa que te acorda, assim, talvez como um berrante, um pouco, uma trombeta, um berrante. É uma trombeta, Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Ângela, passando para deixar para vocês, conforme prometido, o toque do shofar. O Theo me mandou direto de Jerusalém, ele mesmo tá tocando o shofar para vocês ouvirem esse som que a gente ouve agora nas manhãs do mês de Elul e também nos dias de Rosh Hashanah é tocado na sinagoga. Espero que vocês gostem. Quem tiver de fone e quiser dar uma baixadinha no volume para não se assustar ou para não estourar aí os ouvidos, porque conforme a gente disse, é um som bastante áspero, então fica só aí esse aviso, beleza?
Ele A é uma ideia coisa... toda do shofar é justamente isso, é sacudir a gente para esse momento de arrependimento, para esse momento solene e assim por diante. E ao contrário do que se pensa, né, algumas pessoas pensam que na noite de Rosh Hashanah, quando começa a festa, então deve ter o toque do shofar, que anuncia a entrada do Hag. Não, é só na reza da manhã que vai ter toques de shofar. São 100 toques de shofar no decorrer do serviço matutino, Shacharit e Musaf, que são os 2 serviços religiosos que a gente tem no período da manhã. E um costume entre Ashkenazim é tocar o shofar todos os dias de manhã do mês de Elul, para lembrar você de fazer esse trabalho. Aí ele não é um toque de mitzvah, não tem nenhuma brachá antes, simplesmente toca. Aqui em Jerusalém é muito interessante. Eu moro num bairro que eu tropeço em sinagoga por aqui, embora não seja um bairro ultra religioso nem nada, mas aqui tem muita sinagoga para todo lado. E quando chega o mês de Elul, você ouve, da 9 da manhã, 8:30 da manhã, você começa a ouvir vários toques de shofar, que estão saindo das sinagogas, esses sons, e você está ouvindo. Então, esse é um momento que você pode parar e pensar e fazer aquela reflexão todos os dias. Só não se toca no último dia do mês de Elul, na véspera mesmo de Rosh Hashanah, não se toca o shofar na tradição ashkenazi. Os sefaradim não tocam shofar durante o mês de Elul. O grande período ali é Rosh Hashanah e Yom Kippur, embora em Elul eles façam selichot e tudo mais. Mas uma vez eu ouvi uma piadinha, um amigo sefaradi falou: mas você sabe por que a gente não toca shofar em Elul? Eu falei: por quê? Não, porque os ashkenazim têm muito pecado, eles precisam lembrar todo dia que precisam fazer esse balanço. A gente não tem tantos assim, a gente não precisa do toque de shofar para lembrar da gente. Claro, isso é só uma piada, mas é isso, esse é o grande costume do mês de Elul também. É o toque do shofar. Eu lembro quando eu dava aula em Peretz, que era uma escola judaica em São Paulo, e no período do mês de Elul, sempre 10 minutos depois do intervalo, ou seja, bateu o sinal, né? Bateu o sinal, todo mundo voltou para a sala, naquela aula, 10 minutos depois, dá um toque rápido do sinal para todos os alunos ficarem em pé, e aí em cada andar da escola tinha um aluno escalado a cada dia para tocar o shofar. E então se fazia o toque do shofar andar a andar, você ia, dependendo de onde você estava dando aula, ou tendo aula, você ia ouvindo meio que o toque do shofar se aproximando, porque era em diferentes andares até chegar no seu andar, né? Então essa é uma experiência muito bacana que a gente também tem em escola judaica, para quem trabalha em comunidades judaicas. É realmente um mês muito especial, porque isso tudo passa a fazer muito parte do seu dia a dia mesmo. Tem uma piadinha muito boa também, você contou essa dos pecados, tem uma que é ótima, que é a senhorinha, que no mês de Elul ela fala assim: gente, se durante o ano passado eu ofendi alguém, eu fui grosseira, eu fiz malcriação, eu peço que vocês se revejam para que eu não precise fazer isso de novo no ano que vem. Pensem muito bem no que vocês fizeram para mim. Existe aquela outra que o cara coloca na loja dele uma plaquinha: arrependa-se agora e evite as correrias de Yom Kippur. Muito bem. Então, com esse, né, no tom do humor, acho que a gente pode encerrar por aqui o episódio sobre o mês de Elul e Rosh Hashanah. A gente até tentou procurar alguns filmes ou livros, enfim, que tivessem mais essa temática, mas acho que do mesmo jeito que os não-judeus gostam de fazer filmes sobre Natal e Ano Novo, a gente não tem essa pegada, né, de fazer filmes sobre Yom Kippur ou Rosh Hashanah. Acho que seriam filmes de comédia ótimos, né, da Fábio. Fica aí a dica, gente, vocês que fazem cinema, o Netflix, aqui a família judaica brigando no Rosh Hashanah ia ser
sensacional o filme com essa tema. Fica aí a dica. A gente nem cobra o direito, é só dar o crédito. Mas a gente achou aquela série The Marvelous Mrs. Maisel, que tem no Amazon Prime. No primeiro episódio já da série, elas estão ali no Vucu Vucu. A Mimi, né, é o nome dela, e a mãe, pra fazer o jantar de Rosh Hashanah. Então elas estão indo no açougue pra comprar a carne especial, porque o rabino que tava brigado ali com a família aceitou o convite e vai aparecer pro jantar. Então tem ali todo o vucu-vucu da preparação, e deixo registrada a minha indignação aqui de não ter nenhum filme de família com barraco judaico em Rosh Hashanah, que eu acho que é uma excelente oportunidade de lavar roupa suja, né, pôr as coisas aí em pratos limpos, mas enfim, temos essa falha, gente. Nem o Woody Allen fez isso. Justamente o filme de barraco de família é o Leila Seder, que é um filme israelense, mas ele se passa em Pessah, é a noite de Pessah, e o Quando Vamos Comer, que também é em Pessah. Eu acho que Pessah tem mais essa pegada da família que se reúne e acaba tendo as rusgas que afloram. Em Rosh Hashanah, é que eu acho que o Rosh Hashanah, como ele tem essa coisa do perdão e da revisão das suas transgressões e dos seus atos, meio que as pessoas ficam com o pé atrás de fazer alguma coisa muito feia em Rosh Hashanah e, né, estragar aí a entrada dele no livro da vida. Mas eu acho que justamente por isso é um excelente momento, assim, porque você pegou a minha comida naquele dia, o iogurte que eu deixei na geladeira, e pra brigar, e a irmã que roubou a namorada da outra, não sei, acho que você gosta dessa associação de Rosh Hashanah com barraco, mas falta esse registro. Então, gente, com isso a gente termina por aqui essa reflexão muito elevada, né? A gente termina por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail toracomfritas@gmail.com, nos procurar no Instagram, @toracomfritas, e nos seguir no Twitter, @toracomfritas. Para não perder nenhum dos nossos episódios, assina o nosso feed no seu tocador preferido. Eu sou a Angela Goldstein, junto com o Theo Hotz, idealizadora e apresentadora do Torá com Fritas. O Alu é o nosso editor de som e intérprete da nossa música de abertura, a conhecida Havana Gila. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Insta pelo @aludesempre ou @aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que está conosco até agora e Shana Tová Umetuká. Shana Tová Umetuká. Um ano novo bom e doce para todos os nossos ouvintes.